O período chuvoso trouxe à tona a preocupação com a leptospirose, uma doença transmitida pela urina do rato. 8 pessoas morreram com doenças aqui em Alagoas no ano passado, vocês lembram, né? E segundo a Secretaria Estadual de Saúde, esses dados foram dados. Foram dados, inclusive, trazidos aqui pela Secretaria de Saúde no ano passado. Por isso, a CESAL emitiu um alerta para os cuidados que devem ser tomados para este ano. E é sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com a médica infectologista, doutora Luciana Pacheco, no Explica Pra Gente, que está no ar. Sempre muito bom a gente trazer informações de quem realmente conhece e é competente, né? Doutora Luciana Pacheco, infectologista, mais uma vez, boa tarde, bem-vinda aqui ao nosso fenômeno Pajuçara na Hora, nesse Explica Pra Gente, para tocarmos nesse assunto mais uma vez, que é a leptospirose, né, doutora? Porque esses momentos que nós estamos vivendo agora, de enchentes em alguns locais, bairros, as pessoas acabam tendo que ter contato com essa água, em outras situações, nos rios, mares e tudo mais. A leptospirose é uma doença que ela é muito grave, né? Ela tem sido descoberta no início, tem ainda a chance de se curar e se salvar. Senão, a situação é complicada, não é? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. Wilson, esse é o tipo da leptospirose no nosso meio, porque a gente tem essa chuva, tem os alagamentos e a gente não tem saneamento básico adequado. Então, termina que as pessoas se expõem a essa água, por alguma razão, elas precisam passar por aquele local alagado, né? E às vezes de forma súbita, de repente aqui a gente vê, chove, dá aquele temporal, chove, enche tudo, e muitas vezes as pessoas precisam de fato passar por aquele local e se expõem. Então o contato da bactéria, uma bactéria que causa, é pela pele, né? Através da água, pela a pele íntegra ou não, ou a pele com algum ferimento, geralmente precisa ter uma escoriação ali para passar melhor, às vezes a gente nem percebe isso, mas tem e a bactéria aproveita ali e passa. É preciso ter um contato aí, um tempo um pouco prolongado com a água, para que de fato aconteça essa transmissão, geralmente é assim, pode ser também por alimentos contaminados, mas é menos frequente. A forma de transmissão maior é de fato com o contato com a água. E é uma doença, como você falou, grave, pode evoluir para óbito em 40% dos casos, ou seja, uma letalidade alta, mas é uma doença que nem sempre leva a pessoa a morte. Então, ela é dividida aí em 2 fases, a fase inicial, que é a fase febril, então a pessoa tem febre, tem dor no corpo, principalmente na batata da perna, pode ficar sem vontade de comer, sem muita coragem de fazer as coisas. E depois, aí essa fase aí dura aí uns 5, 7 dias, depois ela pode evoluir para a fase mais grave, que é a que a gente chama a fase hepatorrenal, quando há acometimento do fígado, então a pessoa pode ficar com os olhos e a urina amarelos, a pele também, e os rins, e a pessoa pode ter dificuldade de urinar, diminuição da quantidade de urina, até ficar realmente sem urinar, muitas vezes precisa fazer um procedimento aí que a gente chama de diálise, para poder o rim filtrar, né, o sangue que passa, que funciona aí como se fosse um rim artificial. Pode ter hemorragias pulmonares. Então, é uma doença que nessa segunda fase pode ter uma gravidade grande, o paciente precisa ficar internado para se tratar, mas assim, o mais importante é a prevenção. Quando a gente, por exemplo, souber, então a sua casa encheu d'água, você não estava lá, ao voltar para casa e limpar a casa, usar equipamento de proteção, então usar uma bota ou saco plástico nos membros para fazer aquela lavagem. E às vezes a gente vê as pessoas de brincadeira, né, de folguedo assim, tomando banho naquela água contaminada, e isso pode de fato ser a razão da infecção. Muito bem, bem explicadinho para todo mundo entender os riscos, né, e também os sintomas. Olha, vamos para as perguntas dos nossos telespectadores que querem participar com a gente, doutora Luciana Pacheco. Vamos ver quem pergunta para a doutora Luciana. É o meu xará, o Wilson Silva. Ele pergunta o seguinte: doutora Luciana, eu moro no Bom Parto e quando chove, eu preciso pisar no alagamento. Chego em casa e tomo banho com sabonete normalmente. É o certo? Wilson. O ideal seria, se você, eu não sei o quanto é esse alagamento,
se você chega a ficar com a água no meio da perna e tal. Mas se você for menor, de qualquer forma vai ter contato com essa água, usar um sapato adequado. Então, você pode levar para o trabalho ou já ir com esse sapato, mas o ideal é que você seja um sapato, tipo uma bota, né, que vai lhe proteger. Ou, como eu falei, um saco plástico, que no momento que a gente sabe que o saco pode estourar, mas já é uma forma de prevenção. O ideal é a bota mesmo, para que você não tenha esse contato direto com essa água contaminada. Tomar banho em casa quando você chega com o sabão, com o sabonete normal, é o que a gente deve fazer sempre. É a medida mais correta naquele momento, já que você não conseguiu se prevenir antes. Então, é isso que deve ser feito e prestar atenção a sintomas que possam começar a ocorrer depois dessa exposição. Então, mais ou menos aí 7, 10 dias depois da exposição é que os sintomas começam a aparecer. Muita gente acha que só nessa forma de contato é que pode acontecer, por exemplo, um alagamento. Mas essa semana uma colega até ela fez uma postagem, né, no Instagram dela, e dizendo que ela atendeu uma criança que estava com um quadro assim, de muita dor nas pernas, febre. E aí ela perguntou se ela tinha tido contato com a água contaminada. O pai e a mãe não, a gente não deixa, mas ela tinha feito esportes, fazia parte da escola, num ginásio que tinha sofrido alagamento. Então, o ginásio tinha enchido d'água, nesse momento ela saiu ali, começou a encher, ela saiu, então foi o tempo suficiente para se contaminar. Então, a gente precisa prestar atenção com as fossas, quando a gente vai limpar a fossa de casa, né, limpar o chão aonde ocorreu algum alagamento, para se prevenir antes e usar, então, os equipamentos que podem nos proteger. Muito bem, perfeito. Vamos para a segunda e última pergunta de hoje. Quem faz a pergunta para a doutora Luciana é a Sandra Rocha. Ela pergunta: doutora Luciana, 2 vizinhos meus tiveram leptospirose e se recuperaram, graças a Deus, né? A doença pode deixar sequelas? Como a gente falou, é uma doença grave, Sandra, e pode ter alteração renal, né? Alteração no fígado, no pulmão também. Aí vai depender muito dessa complicação. Muita gente, como eu falei, é uma doença que não é 100% letal, ela tem cura, tem tratamento, é um antibiótico que a gente faz, geralmente no início do quadro. E aí se, por exemplo, precisar fazer uma diálise, teve uma alteração renal e precisou fazer diálise, normalmente esse quadro é reversível, ou seja, não precisa fazer diálise para o resto da vida, como as pessoas que são portadoras de insuficiência renal crônica, né, por outra razão, ou porque tem diabetes e precisa fazer, então não vai fazer para o resto da vida. Na maioria das vezes, se recuperam plenamente. Assim como o fígado, então é uma doença que tem uma possibilidade de reversão total do quadro. Alteração pulmonar também, a pessoa pode ficar um pouco com falta de ar um tempo, mas na maioria das vezes elas se recuperam. Graças a Deus, que bom. Mas aí está dado então todas as atenções possíveis para você não deixar que se chegue na situação mais grave, né? Procurar imediatamente a consulta com o médico. Doutora Luciana Pacheco, mais uma vez, muito obrigado pelas suas informações, como sempre, brilhante aqui, didática, para todo mundo ficar por dentro das situações, principalmente da leptospirose nesse momento. Boa semana, com muita saúde e bom feriado também, né? Boa semana, bom dia do trabalhador para todos nós. Para todos nós, guerreiros, trabalhadores, muito bem. Obrigado, doutora Luciana Pacheco, aqui na prestação de serviço, não explica para a gente, prestação de serviço pura aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, tá?